Você é vegetariano ou vegano, com certeza você já deve ter cometido alguns dos erros que eu vou falar aqui nesse vídeo. Não há nenhuma dúvida que uma dieta à base de vegetais exerce múltiplos benefícios à nossa saúde, mas muita gente comete alguns erros que prejudicam a gente ter os melhores benefícios, os melhores resultados com esse padrão alimentar. Então nesse vídeo eu vou apresentar os 8 erros mais comuns em quem adere a uma dieta vegetariana por conta própria. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio, sou nutricionista e sou especializado em dietas vegetarianas. Eu tenho um mestrado nessa área. Então, com certeza, eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. Vamos lá, sem mais delongas, vamos pro conteúdo. O primeiro erro, o erro mais comum é assumir que todo produto vegano é saudável. Hoje a gente tem uma série de produtos aí no mercado, leites vegetais, iogurtes veganos, produtos que imitam a carne, produtos que imitam salsichas, queijos, enfim. Muita gente assume que isso tudo é saudável simplesmente por ser vegano. Isso não é verdade. É claro que é interessante ter esses produtos, poder aproveitar de vez em quando alguma coisa, por exemplo, que imita a carne para fazer um hambúrguer, digamos. Mas só porque é um produto à base de vegetais não significa que você pode consumir todo dia, muito menos que é algo saudável. Nós estamos falando de produtos industrializados, quase sempre ultraprocessados, que tem muito sal, muitos conservantes, muita gordura. Então tenha atenção com isso. Lembre-se que a dieta à base de vegetais mais saudável de todas é aquela com base em alimentos em sua forma natural. Prefira então consumir alimentos como grãos integrais, leguminosas, o tradicional arroz, feijão, com muitos vegetais, funciona muito bem. E consuma esses outros produtos de forma esporádica, não faça disso algo regular na sua dieta. Claro que existem exceções, por exemplo, os derivados da soja são muito saudáveis, alimentos como tofu, tempê, a própria proteína texturizada de soja pode fazer parte de uma dieta saudável. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui no final o meu vídeo discutindo se a proteína de soja é ou não saudável. Mas enfim, vamos para o segundo erro mais comum, que é consumir leite e ovos em excesso. A gente, ao transitar para uma dieta à base de vegetais, primeiro vai para um padrão ovo-lacto vegetariano, quer dizer, ainda consome leite e ovos. E muitas dessas pessoas têm a crença de que esses alimentos são essenciais, são fundamentais porque são fontes de proteína, e acabam se apoiando demais, consumindo, sei lá, 6, 8 ovos por dia ou até mais, ou ficam incluindo leite, iogurtes, queijos o tempo todo na tentativa de adequar a oferta de proteína. Mas a verdade é que a necessidade humana de proteína é extremamente baixa, ficando na faixa de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Quer dizer, pensa no indivíduo aí do peso médio padrão de 70 quilos, nós estamos falando de 55 até 70 gramas de proteína por dia, é muito pouco. Inclusive, nós temos múltiplos estudos com veganos mostrando que, na média, esses indivíduos consomem 1 grama de proteína por quilo. Indivíduos que seguem uma dieta exclusivamente à base de vegetais excedem na necessidade diária de proteína. A gente não observa deficiência de proteína em vegetarianos e veganos, isso sequer é uma preocupação dos principais guias alimentares para esse público. Claro que é importante incluir boas fontes de proteína, como leguminosas, derivados da soja, grãos integrais nessa sua dieta aí à base de vegetais, mas não significa que você precisa ficar incluindo proteína o tempo todo, muito menos que você deve se apoiar tanto assim em alimentos como leite e ovos. Sem nem falar que o consumo desses alimentos pode prejudicar a nossa saúde. A gente sabe, por exemplo, que ovos em excesso aumentam o risco para doenças cardiovasculares. E o leite em excesso pode aumentar o risco para câncer de próstata e câncer de mama, então tenha atenção com isso, consuma esses alimentos com moderação. E essa conversa já vai alinhado com o terceiro erro comum, que é não adequar as necessidades nutricionais e pensar demais na proteína. De novo, mesmo as pessoas que seguem uma dieta 100% à base de vegetais excedem com folga a necessidade diária de proteína, mas o público comum, o público leigo, provavelmente você que está me vendo aqui nesse vídeo, pensa ao contrário, pensa que a gente precisa ficar se preocupando com proteína o dia inteiro. E aí essa pessoa acaba se esquecendo de outros nutrientes que são muito importantes, como carboidratos, gorduras, boas fontes de carboidrato, boas fontes de gordura. O que eu estou tentando dizer é que tem muita gente aí que acha que é só consumir proteína e tá tudo bem. E se esquece que a gente tem que preferir grãos integrais, evitar farinhas processadas. Tudo isso é importante em qualquer dieta, incluindo uma dieta à base de vegetais. Então lembre-se disso, prefira alimentos em sua forma natural, esquece essa obsessão por proteína, porque esse não é o fator mais importante que você deve se preocupar em uma dieta vegetariana.
E tenha um consumo adequado, regular de grãos integrais, leguminosas, frutas, vegetais e sementes, que vai tudo dar muito certo para você. E se você está na dúvida, não entende muito, acompanhe aqui o meu canal, eu tenho vários vídeos que vão te ajudar a entender mais sobre dietas vegetarianas e como adequar toda essa questão. Eu falo sobre isso aqui o tempo todo. O quarto erro, que é bem comum em quem segue uma dieta vegetariana por conta própria, é não se preocupar com o ferro e com o cálcio. Então, de novo, as pessoas estão o tempo todo pensando em proteína, mas esquecem desses dois minerais que são muito importantes e que merecem uma atenção especial em uma dieta à base de vegetais. Em geral, vegetarianos consomem na média o dobro da necessidade diária de ferro. Mas tem um problema, o ferro de origem vegetal não é tão biodisponível igual o ferro de origem animal. Não significa que os alimentos de origem vegetal são inferiores ou que a gente não consegue adequar esse mineral com uma dieta vegetariana, vegana, mas é importante ter uma atenção especial e garantir boas fontes de ferro nessa sua dieta à base de vegetais. Quando eu falo boas fontes de ferro, eu estou me referindo principalmente às leguminosas, alimentos como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Inclua pelo menos 3 porções desse alimento todos os dias. A porção gira em torno de 100 gramas do alimento cozido. Outras fontes de ferro incluem folhosos de coloração verde escura, grãos integrais como arroz, aveia, quinoa, amaranto, até mesmo sementes como chia, linhaça são boas fontes de ferro. Então tenha uma dieta variada, abundante, que vai tudo dar muito certo para você. Lembre-se que a deficiência de ferro não é tão comum assim em vegetarianos e veganos, mas é importante ter uma atenção sim com esse mineral. E o segundo é o cálcio. Nem todo mundo se preocupa em garantir boas fontes de cálcio quando segue uma dieta vegetariana por conta própria. Boas fontes desse mineral incluem alguns dos alimentos que eu acabei de citar, como os grãos integrais e as leguminosas. Mas as melhores fontes vegetais de cálcio são os folhosos, os vegetais de coloração verde escura. Eu estou falando de rúcula, agrião, couve, brócolis. Esses alimentos são muito importantes nessa sua dieta. Então, muito além de se preocupar com a proteína, de ficar se preocupando sistematicamente com um macronutriente, lembre-se de consumir muitas frutas e vegetais nessa sua dieta à base de vegetais. Inclusive, nós temos múltiplas frutas que também são boas fontes de cálcio. Por exemplo, a laranja é uma ótima fonte desse mineral. Figo também contém bastante cálcio. A gente encontra cálcio em vários alimentos de origem vegetal. E aí entramos no quinto erro comum em quem segue uma dieta vegetariana por conta própria, que é se esquecer dos grãos integrais e consumir muitos grãos refinados. Quando eu falo grãos refinados, eu estou falando de farinha branca, farinhas processadas, como pão branco, até mesmo a tapioca, que também é uma farinha processada. A gente encontra isso frequentemente no mercado, bolos, massas, pães, que fazem parte da nossa cultura alimentar. Acontece que quando você segue uma dieta vegetariana, os grãos integrais se tornam mais importantes do que nunca. Eles são as principais fontes de vitaminas do complexo B nessa dieta à base de vegetais. A gente também encontra vitaminas como B1, B2, B3, B5, B6 em alimentos de origem animal, mas quando a gente retira tais alimentos da dieta, os grãos integrais se tornam muito importantes, quase que essenciais. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente refina esse grão, removendo a casca, removendo a fibra, a gente remove junto boa parte dessas vitaminas do complexo B. Então você quer consumir o arroz integral, não o arroz branco. Você quer consumir pão integral, não o pão branco. Além de reduzir o risco para as principais doenças, promover perda de peso, regulação glicêmica, a preferência por esses grãos integrais vai ser fundamental em quem é vegetariano ou vegano para adequar essas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. Outro erro bem comum que eu vejo bastante aí na prática clínica é se esquecer do ômega 3. Esse é o sexto erro de quem segue uma dieta vegetariana por conta própria. Sim, o ômega 3 é muito importante. E como as principais fontes são peixes e frutos do mar, se torna muito relevante ter uma atenção com essa gordura que é essencial. Boas fontes vegetais de ômega 3 incluem alimentos como chia e linhaça. Nozes também são uma boa fonte de ômega 3 e a semente de cânhamo, um alimento que não é muito comum aqui no Brasil, mas que também é uma excelente fonte de ômega 3 e se você encontrar por aí, vale a pena incluir a semente de cânhamo na sua dieta. Mas enfim, alimentos como chia e linhaça são os mais comuns, os mais encontrados aqui no nosso país. E geralmente eles fornecem uma quantidade relativamente adequada de ômega 3, a recomendação são 2 porções diárias.
E essa porção gira na faixa de 15 gramas, então uma colher de sopa cheia de chia ou linhaça fornece justamente 15 gramas dessa semente. Mas além de consumir tais sementes, eu considero prudente suplementar ômega 3 em uma dieta à base de vegetais. E se você é vegano, você pode ir direto na fonte e suplementar com óleo de alga marinha. Eu recomendo consumir pelo menos umas 2 cápsulas que vão fornecer algo na faixa de 400 mg de DHA. DHA é uma forma ativa de ômega 3 que é essencial e você quer na sua dieta todos os dias. E se você quer entender mais sobre o ômega 3, ficou na dúvida, confira o vídeo que eu vou deixar aqui no final para você entender mais, onde eu me aprofundo mais nesse tema. O 7º erro, que é muito comum, é não suplementar vitamina B12 e vitamina D. Primeiro, geralmente as pessoas não erram, todo mundo sabe que a vitamina B12 é importante, quase todo mundo faz essa suplementação. Mas a vitamina D, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo sabe da importância dessa vitamina, especialmente para vegetarianos e veganos. Sim, a vitamina D é muito importante para a nossa saúde, nós conseguimos sintetizar nossa própria vitamina D nos expondo regularmente ao sol, mas na prática a maioria das pessoas não conseguem ter essa exposição regular. Claro, porque a gente tem uma vida corrida, a gente vive em cidades grandes, a gente está o tempo todo coberto com roupas, muitas vezes chove bastante, a gente quase não vê o sol, então o ideal é suplementar a vitamina D. E eu estou falando disso para vegetarianos e veganos porque a vitamina D atua regulando o metabolismo do cálcio. E você sabe que o cálcio é importante para quem segue uma dieta à base de vegetais, que não é tão fácil adequar esse mineral com uma dieta exclusivamente vegana. Mas muito mais inteligente do que ficar só consumindo cálcio é consumir quantidades adequadas de vitamina D, que por sua vez regula o metabolismo do mineral. Mais especificamente, a vitamina D regula a absorção de cálcio no nosso intestino. Então, você quer ter níveis adequados de vitamina D, eu considero prudente suplementar algo na faixa de 2.000 unidades internacionais todos os dias de vitamina D. As mesmas 2.000 unidades podem ser 50 microgramas, depende do rótulo do suplemento que você escolher. Eu também tenho vídeos falando especificamente sobre a vitamina D e também vou deixar aqui no final para você. E a vitamina B12, existe um pessoal aí que é mais naturalista e que não gosta de nenhum suplemento e que vai para uma dieta vegana e não quer suplementar B12. Só que isso é uma estratégia muito arriscada, não é prudente fazer isso. Que a verdade é que é difícil fazer o diagnóstico de deficiência de vitamina B12, a gente guarda quantidades relevantes dessa vitamina no fígado e isso dura um tempão, de forma que você pode passar anos com um consumo inadequado de vitamina B12 e fazer exames e dar tudo normal. Mas não significa que está tudo normal, você pode muito bem estar sobrevivendo das suas reservas hepáticas de vitamina B12. Eventualmente você pode acabar desenvolvendo deficiência, isso não é prudente, não é legal para a sua saúde, porque a vitamina B12 é essencial para múltiplas funções do metabolismo energético e a sua deficiência, por exemplo, pode levar a danos neurais irreversíveis. Então não brinque com a sorte, vá direto para um suplemento de vitamina B12. Eu recomendo consumir 50 microgramas todos os dias dessa vitamina na forma de suplemento para garantir para você não ter nenhum risco de deficiência. Inclusive, mesmo pessoas que comem carne podem ter deficiência de B12. Imagine então quem é vegetariano e vegano que não tem nenhuma fonte alimentar confiável dessa vitamina. E por fim, o último erro, o 8º erro comum em vegetarianos e veganos que aderem a essa dieta por conta própria é ignorar a importância de um plano alimentar bem planejado. É isso mesmo, todo mundo precisa de um nutricionista, independente da sua dieta, independente da sua escolha, mas se você for vegetariano, isso pode se tornar ainda mais importante. Porque existem todas essas particularidades que eu falei com você aqui nesse vídeo sobre ferro, sobre vitamina B12, sobre vitamina D, cálcio, ômega 3. Adequar essa dieta pode ser um pouco difícil, nem todo mundo sabe fazer isso. Então se torna muito relevante ter um profissional qualificado, alguém para te ajudar a adequar essa dieta de uma vez por todas. E se você quiser fazer isso com um ótimo profissional, você pode marcar uma consulta comigo, o link está aqui na descrição, é só clicar lá e marcar agora mesmo. Eu ofereço atendimento online para todo o Brasil e vai ser um grande prazer atender você. Enfim, eu espero ter te ajudado com essas 8 dicas, esses 8 erros comuns para quem adere a uma dieta vegetariana por conta própria. Eu agradeço para você que me viu até aqui e te vejo na próxima.